aqui mais forte fica o valor da missa. Porque, meus irmãos, a missa não é o padre, não é você. É verdade que o padre, na hora, pela graça de nosso Senhor, torna-se o Cristo presente, um outro Cristo, alter Christi. Mas toda missa, as orações, são dirigidas ao Pai. A própria oração que nós acabamos aqui de fazer: ó Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Depois, todas as orações, as preces, o prefácio: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Pai misericordioso e eterno. Ao celebrar a Eucaristia, é ao Pai pelo Filho. Por isso, a Santa Missa não tem oração mais perfeita, porque é um clamor da igreja a Deus. Mas quem se interpõe, quem atravessa no meio, quem toma a nossa defesa, é Jesus. Por isso, eu sempre digo, não tem oração mais forte, não tem reza mais forte do que uma Santa Missa. Queridos irmãos, esses mistérios estão diante de nós. No altar, o Cristo é a oferenda. Nós oferecemos pão, vinho, mas o Cristo se torna carne e sangue, e nós oferecemos ao Pai. Por isso, é tão importante lembrar que aquele momento da apresentação das ofertas, na hora em que você acompanha uma missa, logo depois das preces, o padre apresenta o pão, apresenta o cálice, e diz assim: não é o ofertório, é um erro, não é esse o momento do ofertório. Tanto que o sacerdote: bendito sejais, Senhor, ó Deus Criador, pelo pão que recebemos, fruto da terra, do trabalho humano, que agora vos apresentamos o pão, e vai se tornar o corpo de Cristo. Ó Pai, nós vos apresentamos este vinho, fruto da terra, do trabalho humano, que para nós se torna sinal de salvação, que há de se tornar o sangue de Cristo. Nós ofertamos o que temos, ofertamos pão e vinho. Mas o ofertório, ele acontece depois, tem o prefácio, a transubstanciação, o tomai, comei, tomai, bebei. Depois vem a oração da igreja, já com Cristo presente. Porque na hora que o padre levanta a hóstia, já é Cristo. Antes é a invocação do Espírito Santo. Tanto que na nota, na rubrica do padre está: coloque o pão, ajoelhe-se para adorar a hóstia, já é Cristo. Depois ajoelhe-se para adorar o sangue, já é Cristo. Está escrito: para adorar. Então é depois do Cristo presente, que tem o mundo em suas mãos, que é nosso intercessor, que nós começamos a rezar a oração eucarística. Lá depois da consagração, rezamos pela igreja, onde lembramos do Papa, onde lembramos dos bispos, rezamos pelos mortos, rezamos pelos vivos. E aí, depois de apresentar nossas preces a Deus pelo Filho, acontece o ofertório. Sério, padre? Sim. O ofertório. Por isso que às vezes você vê que eu falo dou uma indireta se os câmeras fogem desta cena. Quando o padre, não o Reginaldo, não o José, não o Antônio, aquele que Deus quis que aqui fosse um outro Cristo, toma na mão o cálice, o pão, e faz o ofertório. Nessa hora, quando diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Você entende o que está falando aqui? Naquele momento, naquela patena, naquele cálice pequeno, está a humanidade. Nossas preces, nossas intenções, nossos pedidos, nossos louvores. Mas não é a humanidade que se apresenta. Não sou eu e você que nos apresentamos. Quem somos nós? Nós usamos e nos valemos do nosso intercessor. Já no pão, já no cálice, por Cristo, com Cristo. É como se naquela patena tivesse o globo terrestre. É como se naquele cálice tivesse todo o sangue da humanidade. E é apresentado ao Pai. E olha o gesto de levantar as mãos. Não é o gesto do intercessor. Repito, não o Padre, mas do Cristo intercessor diante do Pai. Não é o Moisés que levantou as mãos. Não é Jesus chagado se apresentando ao Pai com Cristo, por Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade com o Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Por isso esse amém, Santo Agostinho dizia que devia ser o amém mais forte, mais estrondoso, porque é o ofertório. Essa é a missa. Esse é o valor da Eucaristia, que às vezes celebramos sem sentido. Não gostamos de missa, porque não conhecemos. Mas a partir do momento que nós vamos percebendo, saboreando, internalizando, adentrando, nós vamos entender esse grande mistério do Cristo vivo, ressurrexo, diante de Deus intercedendo pela humanidade. Nas suas mãos chagadas, Ele leva o globo terrestre, os mortos e os vivos, os que creem e os que não creem, porque para Jesus são todos. Para Jesus são todos. Jesus, enquanto a humanidade existir, Ele não faz acepção de pessoas. Ele apresenta ao Pai todos os homens, de todas as religiões. Mas como, Padre? As pessoas não creem em Jesus, mas Jesus crê neles. Eles não professam a fé em Jesus, mas Jesus continua a interceder para que um dia eles descubram o valor do seu amor. Todos os dias tem uma oração eucarística a 3 que diz assim: do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. E você sabia que do nascer ao pôr do sol, uma missa é rezada em algum lugar no mundo? Então, do nascer ao pôr do sol, tem um sacerdote, um outro Cristo, não na sua fraqueza, não na sua miséria, lutando, mas oferecendo ao Pai o próprio Filho, Jesus Cristo. Que mistério vivemos, meus irmãos, que dádiva recebemos, que dom somos dado. Ele tem o mundo, Ele me tem, Ele te tem, Ele tem o universo nas mãos.